Graça e paz, meus irmãos. Momento de devocional. Tome a sua Bíblia no livro de Lamentações, capítulo 3, versículo 32, o versículo 33. Vamos ao texto. Embora ele cause tristeza, mostrará compaixão. Tão grande é seu amor infalível, pois ele não tem prazer em afligir, nem em trazer tristeza aos filhos dos homens. Amados irmãos, vamos falar um pouco sobre esse sentimento que todas as pessoas passam por ele. E detalhe, a tristeza, ela afeta tanto o crente como o descrente. Nós precisamos entender que sobre esse sentimento, a tristeza nunca é a saída, mas, por outro lado, ela pode fazer parte do percurso. No nosso dia a dia, existem coisas circunstanciais que vão nos levar, sim, ao entristecimento. Parece até estranho pensar desta forma, não é? Mas todos nós passamos por aflições, todos nós passamos por sofrimentos. Ninguém está isento disso, ninguém. Aliás, o próprio Filho de Deus sofreu e chorou. A questão é que a tristeza também pode ter um lado benéfico. Por exemplo, quando a tristeza nos auxilia, nos ajuda a mudar de atitude, nos leva a estar quebrantados, arrependidos diante de Deus, e com o arrependimento, de alguma forma, nos auxilia para cumprir a sua vontade. Irmãos, é natural ficar triste, principalmente quando passamos por tempos difíceis. Mas, com a ajuda sobrenatural de Jesus, nós podemos enfrentar as lutas com paz no coração. E aí é necessário fazer uma distinção, porque a paz nem sempre virá com a ausência de momentos tristes. Não, paz é a certeza em quem confiamos. A paz nasce da certeza que temos em Deus de dias melhores. Podemos agora estar chorando, podemos agora estarmos sendo afligidos, porém, algo em nós nos traz paz. O que é essa paz? É a fé que temos nele, e como diz o versículo, a fé que temos nele, que ele mostrará sua compaixão, porque é isso que diz o versículo, tão grande é seu amor infalível. Então, por mais que passemos por momentos de dificuldade, e veja, estamos chegando no final de 2025, eu tenho certeza que passamos por vários desafios, várias situações nos entristeceram, mas em cada uma dessas situações, nós, de alguma forma, tivemos a graça de provar deste amor, dessa compaixão infalível de nosso Deus sobre as nossas vidas. A ideia central aqui é simples e ao mesmo tempo profunda. A dor não é o final da história, ou seja, a dor não nos resume. O estado a qual estamos vivendo não resume quem nós somos. Mesmo em um período de dor profunda, torno a dizer, a dor não é o final da história. Deus pode permitir, sim, momentos de tristeza, disciplina, momentos de frustração, mas o coração dele não encontra prazer nisso. O prazer de Deus está em restaurar, o prazer de Deus está em curar, o prazer de Deus está em diminuir a distância que nós, homens, queremos construir para com Deus. O desejo que Deus tem para conosco é de cura, é de libertação, mesmo que passemos por momentos de tristeza, momentos de sofrimento. Então, o que isso significa para o nosso dia? Eu trouxe aqui duas práticas. Primeiro, o sofrimento não define quem você é. Se algo hoje te aperta, preocupação, pressão em alguma situação, no seu trabalho, na sua família, lembre-se, isso não é Deus te destruindo.
é Deus te moldando. Lembre-se, Deus não nos larga no momento da dor. Como diz o Salmo 23, ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, diz o salmista que o Senhor percorrerá, fará esse percurso conosco. Deus não nos larga no momento da dor. Então lembre-se, esse momento a qual você está passando, não é momento para você dizer, Deus está me punindo, Deus está me destruindo. Não, Deus está te moldando. Talvez esse momento que você está passando de tristeza, de dificuldade, seja consequência, irmão. Seja consequência de uma má ação no passado, de uma decisão que você tomou de forma precipitada. Mas encare isso como um cuidado de Deus. Deus não trabalha com remendos. Deus quebra o vaso e forma um vaso novo. Deus não coloca vinho novo em odres velhos. Deus não trabalha com remendo novo em pano velho. O Senhor quer nos renovar. O projeto do Senhor é nos fazer nova criatura. E esse processo de transformação, de regeneração, esse processo de morte, para que Deus venha verdadeiramente viver em nós, é doloroso. Então, neste momento, calma, respira. Deus não está te destruindo, Ele está te moldando. O segundo ponto de aplicação, toda a disciplina de Deus é acompanhada de compaixão. E aí nós podemos ver a diferença. Porque esse Deus não está te destruindo, esse Deus está agindo de compaixão para com a tua vida. Às vezes Ele permite um caminho mais difícil, sim, mas sempre com um propósito de formação, propósito de crescimento, propósito de amadurecimento. Então, no dia de hoje, qual a postura que nós precisamos adotar? Confiar na bondade de Deus, mesmo quando o momento não parece bom. O momento não parece bom, mas Deus é bom em todo o tempo. Por quê? Ele não fica feliz com a sua tristeza, é o que diz o versículo. Vou ler novamente. Pois Ele não tem prazer em afligir, nem em trazer tristeza aos filhos dos homens. Deus não é sadomasoquista. Deus não tem prazer em ver o sofrimento daquele a qual Ele ama. Tira isso da mente, da ideia. Mas Ele se alegra com o quê? Com a restauração. Veja o período de lamentações a qual esse livro foi escrito. O templo havia sido destruído, não tinha mais sacerdócio, não tinha mais relacionamento com Deus através do templo, e aqueles estão lamentando. Mas qual é a promessa de Deus para aquele povo que ora foi exilado? Promessa de restauração. E nós vemos isso no decorrer dos textos do Antigo Testamento. O povo pecava, Deus trazia o juízo, mas a todo momento Deus falando, voltem, se arrependam. Por quê? Porque Deus não se alegra com a tristeza. Deus não se alegra com a frustração de ninguém. Deus não se alegra. Deus se alegra com a restauração, com a transformação. Salmo 30, versículo 5. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Meu irmão, não há nada neste mundo que dure para sempre. A começar pela dor, a começar pelas dificuldades. Está chorando hoje? Chora. Chora bastante, coloca para fora. Vive esse momento, não suprima esse momento. Porque amanhã a alegria do Senhor te espera. Salmo 34, versículo 18. O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado. Tem situações a qual Deus permite que passemos para nos quebrantar, para nos tornar mais humanos, para tirar de nós a arrogância, para tirar de nós a vaidade. Então há situações sim que Deus permite para que lembremos que nós somos pó, dependentes do Senhor. Miqueias capítulo 7, versículo 18. Ele tem prazer em mostrar amor. Aleluia! Muitas pessoas perguntam, quem é Deus? Olha aqui uma boa forma de evangelizar. Deus é aquele que tem prazer em mostrar amor, conforme Miqueias capítulo 7, versículo 18. Como diz a palavra, Deus é amor.
Hebreus capítulo 12, do 10 ao 11. Deus nos disciplina para sermos participantes da sua santidade. Meus irmãos, Deus repreende aquele que Ele ama. Provérbios capítulo 3, versículo do 11 ao 12. O Senhor disciplina a quem ama. Então, entenda que até nesse momento de repreensão, que pode lhe causar até um pouco de tristeza, é Deus cuidando de você. E agora eu preparei 2 versículos sobre o caráter restaurador de Deus. Joel capítulo 2, versículo 25, um texto antestamentário. Restituirei os anos consumidos. É essa a promessa que Deus sempre teve para o seu povo. Restauração, transformação, vida, mas vida nele, na presença dele. Longe dele nós não temos vida, irmãos. Isaías capítulo 61, versículo 3. Ele troca cinzas por coroa, aleluia, tristeza por óleo da alegria. Eu quero ler novamente esse versículo e profetizar sobre a tua vida. Ele troca cinzas por coroa, tristeza por óleo da alegria. Vamos orar? Pai querido, graças te damos por mais um dia e queremos te louvar, ó Deus, porque tu és um Deus de perto. O Senhor nos acompanha em todas as fases de nossa vida. E certamente, neste momento de tristeza, neste momento de provação, neste momento de angústia, o Senhor também caminha conosco. A exemplo dos discípulos de Emaús, que estavam frustrados. E a frustração era tão grande que, como uma venda, os impediam de enxergar que o Senhor estava sempre caminhando ao lado deles. Pai, nos ajude, Senhor. Nos ajude para que a tristeza, para que a angústia não seja maior do que a tua bondade, a tua benevolência, a tua misericórdia. Pai, nos ajude a passar por esse processo, sabendo que ao término dele estaremos mais edificados, mais maduros e prontos, ó Pai, para aquilo que o Senhor tem como propósito para as nossas vidas. É o que nós oramos e agradecemos no nome de Jesus. Amém. Forte abraço, meu irmão e minha irmã. Deus abençoe. Até amanhã. Tchau, tchau. Fique com Deus.